Hoje darei início a uma série de 9 vídeos mostrando a trajetória da menina Jemima Paulo, do Clube de Trove de Angola, uma trajetória que resultou em mais um título internacional em sua carreira. Desta feita, Jemima Paulo foi campeã de xadrez da Zona 4.5, um evento que decorreu de forma virtual na plataforma Tornelo. E só para contextualizar, segundo a FIDE, que é o organismo que gere o xadrez ao nível mundial, existem 4 zonas principais, sendo a Zona 1 o continente europeu, Zona 2 continente americano, Zona 3 a Ásia e por fim, na Zona 4 cabe o continente africano. E dentro de cada continente há subdivisões. A Zona 4.1 corresponde aos países da região norte, como Egito, Líbia, Argélia, enquanto na Zona 4.5 estão os países da África Austral, como Angola, Moçambique, África do Sul, entre outros. E foi nesse contexto em que foi realizado o Campeonato Africano da Zona 4.5, que abrange então países localizados nessa região. O evento teve lugar no dia 19 deste mês, pelas 14 horas, no horário de Joanesburgo. E a sessão aberta foi vencida pelo sul-africano Jan Carstens, sendo que os angolanos Davi Silva e Alexandre Próspero fecharam o pódio com pontuação do campeão. E destacar aqui os 164 pontos de rating que ganhou Alexandre Próspero. Portanto, foi um evento bem positivo para o angolano. O destaque moçambicano foi o Donaldo Paiva, que ficou na 9ª colocação. Se mesmo sem o título, Angola já foi destaque no aberto, em femininos, então a festa foi maior porque as primeiras 4 colocações foram para Angola e na sequência a Vânia Vilhete de Moçambique ocupou a 5ª colocação. Na sequência, destaque da Botsuana, ocupando as 3 colocações seguintes. A menina Jemima Paulo foi a campeã com meio ponto de distância para a 2ª colocada, a Ednásia Júnior, e 2 na frente da Luzia Pires, que fechou o pódio. Esperança Cachita e Vânia Vilhete terminaram com 5 pontos. Além do título de campeã, Jemima amealhou 59 pontos na sua conta pessoal, passando agora 2.900, rumo aos 2.000. Estamos na torcida. Então, com esse feito brilhante, a Jemima merece uma série aqui no canal. E hoje eu vou trazer a partida da primeira rodada, em que Jemima enfrentou um prodígio do Botsuana, uma menina que nasceu no ano de 2006, portanto este ano completa os 18 anos de idade. Menina esta que em 2015, isto é, com apenas 9 anos de idade, já era candidata a mestre e 2 anos depois tornou-se mestre FIDE. Portanto, um prodígio do Botsuana. Então, vamos ao vídeo e no final trago a precisão desta partida. Vamos a isso. Na primeira rodada, Jemima jogou de pretas e enfrentou o peão do rei, tendo respondido com a defesa siciliana e foram para a variante aberta. Após a troca dos peões em D4, seguiu o desenvolvimento, cavalo F6, atacando o peão central, cavalo C3 defende o peão,
G6, G' vai desenvolver o bispo de F por fianqueto. Bispo C4, bispo G7 e depois do bispo E3, G' faz o roque. Bispo B3, o bispo estava indefeso. Cavalo G4, G' quer quebrar o par de bispos. Na lady não se preocupa, desenvolve a dama para D2, de olho em eliminar o bispo do fianqueto, que é um autêntico defesa do roque das pretas. Cavalo por bispo, dama por cavalo. Cavalo C6, G' segue desenvolvendo. Cavalo de D E2, na lady não quer trocar os cavalos. A6, agora na lady faz o seu roque, seguido do B5 da G', ganhando muito espaço na ala da dama. A3, na lady também reage nesta ala. Bispo B7, G' faz o duplo fianqueto. Torre de A D1, torre centralizada na cara da dama. Então dama B8, G' não dando espaço para o azar. Rei D1, com receio do D5, então na lady já se previne da defesa do peão. Torre D8, ainda assim G' prepara o D5, que vai acabar chegando no momento oportuno. Dama C1, E6, F4, cavalo E7, um lance que evita o F5. Cavalo D4, na lady ainda quer fazer o F5, mas G' faz o D5 primeiro e agora o F5 não vai chegar porque só há espaço para o E5. Mantendo tudo fechado e as chances de ataque da Naledi são agora remotas. Seguiu dama C7 pela G', dama E3, torre de A C8, com esta forte dobradinha na coluna C. Torre F3, Naledi tem o plano de trazer a torre para a coluna H. Cavalo C6 e a torre chega na coluna H. Trocaram os cavalos em D4. Dama C5 propondo a troca de damas. Naledi mantém em aberto e comete esta imprecisão porque perdeu tempos com a torre. E depois do F6, que foi um erro, ocorre a troca das damas. O F6 foi um erro porque após o E por F6, G' não pode retomar este peão, senão leva este golpe tático. Não pode capturar o cavalo, senão perde a torre. Nem pode capturar o peão, senão leva o mesmo cavalo E4 e perde uma peça porque a torre não consegue sair do ataque defendendo o bispo. Portanto, um erro da G' que foi forçada a recuar o bispo para a primeira fileira, ficando com um peão de desvantagem. Mesmo assim, chegou o cavalo E4, que reforça a defesa do peão avançado, ao mesmo tempo atacando a torre que recua para C6, já se antecipando da defesa do peão de E após o cavalo G5. H6 expulsa o cavalo que vai para F3, bispo D6 atrás do peão de F, então cavalo E5. Além de defender o peão, ataca a torre e torce para a G' trocar as peças, porque assim resolve dois problemas. O primeiro desdobra esses peões e o segundo vai quebrar o par de bispos da G', que é uma grande vantagem estratégica, e a G' colaborou e as brancas estão com uma vantagem leve por conta do peão de vantagem. Seguiu rei F7, torre H3, atacando o peão de H, que avança para H5. A torre recua, Naledi não tem nenhum plano. Ao contrário da G', que faz o A5, A4, limitando o avanço deste peão. Trocaram os peões em A4 e a torre atacada vai para C4, atacando o bispo, que agora vai para B5, também contra-atacando. Porém, pendurou um peão e agora a vantagem da Naledi foi dissolvida. Tem um peão de B atacado, então traz a torre de 3 para D2.
e Jemima dobra na terceira coluna. H3, torre de 8C5, atacando o bispo que vai para D3, forçando a troca de torres em D2. D4, em tudo isso a Jemima conseguiu criar um peão passado, além de dar esta forte mobilidade ao seu bispo. Além disso, com este ataque ao peão, a melhor defesa seria o torre C2, cravando a torre para não perder o bispo. Mas Naledi não viu a defesa, fez o rei G1 e perdeu este peão. Agora Jemima está em vantagem. Naledi faz o bispo C2 com ataque descoberto ao peão. Jemima prefere a simplificação, então vai atrás do peão de B. E assim cai o peão de D e cai o peão de B. E a Jemima continua com um peão de vantagem. Mais um erro da Naledi, que pendurou mais um peão, e a vantagem da Jemima é determinante. Seguiram mais lances, rei F2, bispo D5, atacando a torre que vai para C3. A4, Jemima se aproveita da cravada do bispo para avançar o seu peão passado. Rei G3, Naledi descrava o bispo, mas o peão agora está a 2 da promoção. Bispo D3, A2, o peão não para e veio o torre C1, tentando a todo custo impedir a promoção deste peão, mas veio o torre B3, que ameaça ganhar o bispo, que pode ser defendido somente pela torre, uma vez que está cravado. E aqui a Jemima tem duas formas de arrematar esta partida. Ela foi pela mais simples, sacrificando a torre para poder promover. E nesta posição, a menina prodígio Naledi abandona a partida. Tem apenas torre por dama e bispo e não tem mais contra-jogo. Falei que a Jemima tinha duas formas de dar o arremate. Essa foi a melhor, mas tinha uma outra opção, que era somente promover, desviando a torre para ganhar este bispo e entrar neste final com um bispo de vantagem. Só que, claro, seria mais difícil de converter em relação à linha que a Jemima optou. E assim foi a estreia da Jemima no Campeonato Africano da Zona 4.5. Vamos ver a precisão desta partida. 75% para Naledi contra quase 80% da menina Jemima. Está marcando ali uma gafe da Naledi, que foi o rei G1 pendurando o peão de E, que no final um peão faz muita diferença. E foi determinante então para a derrota. E assim foi a estreia da Jemima no Campeonato Africano da Zona 4.5. Voltamos com a sequência desta série no segundo episódio. Conto com a sua presença. Até logo.